queria agradecer a presença de vocês e começar dizendo que isso não é um curso de gastronomia. Isto não é um curso de gastronomia. Vocês não vão sair daqui chefes de cozinha, não é essa a ideia. A origem, isso é um curso de ciência, arte e política. Ele é um curso de política. Tá? De política alimentar, de política de regulação de alimentos e da tradução da ciência que está oculta, muitas vezes, dentro dos alimentos. A nossa experiência com esse tema começou com Feira de Ciências. Então, ensino da biologia através dos alimentos. Ensino da física através dos alimentos. Ensino da química através dos alimentos. E começamos, então, a identificar e traduzir para o público e para escolares e universitários também um pouco de alguns fenômenos, né, que até causam algumas perplexidades às vezes. Então, quando você pergunta, eu tenho aqui dois sucos, um suco de uva e um suco de laranja. Digamos que o teor de ácido presente nesses dois sucos seja o mesmo. Digamos que ambos tenham 0,5% de ácido. Então a pergunta é, o pH desses dois sucos é o mesmo? Muitos de vocês podem saber a resposta, mas eu não vejo isso muito claro dentro da sala de aula. Você que vai ser engenheiro de alimentos, você tem a resposta pronta para isso? Não. Entendeu? Como eu também não tinha durante muitos anos. Só para os doutores eu não vou perguntar para não criar funcionamento. A nossa turma aqui ela é bastante heterogênea, né? Então nós temos participantes, né, com doutorado, temos participantes professores universitários e temos participantes que estão começando ainda a sua graduação. Eu acho possível trabalhar, ainda que trabalhar juntos nisso. Aqueles que sabem muito, eu pedi para participar como professores. Não é? É provável que também cometa alguns equívocos de química. Química é para profissionais, não é para amadores. Né? E fotografia também, para levar a câmera lá para longe e aí o som fica ruim. Entendeu? Buscar o fotógrafo aqui. Então, eu quero gravar 10 minutos para colocar no YouTube para quem não veio. Principalmente. Evidentemente, o pH não é o mesmo. Então, ambos, os dois sucos, um de uva e um de laranja, hipoteticamente, aqui no nosso experimento, ele tem o mesmo teor de ácido e o pH não é o mesmo. Por quê? Se tem o mesmo teor de ácido, por que o pH não é o mesmo? O outro engenheiro de alimentos. Porque tem substâncias... Rapaz, tu não pode tratar essa câmera aí a tapa. Ele vira a câmera... Isso aqui é a casa da precariedade, né? A universidade é a casa da precariedade. A gente, para fazer esse curso aqui, é muito difícil. Muito difícil. Vocês viram que não tem um funcionário, não tem um monitor. O computador eu tive que ir lá buscar... puxar para vir o computador. Essa é o FRJ. Começar de novo, né? Então, o pH não é o mesmo porque o suco de uva tem substâncias componentes, né? Então o teor de ácido é o mesmo, mas o pH não é. Porque o pH não é a quantidade de ácido que tem, né? O pH é a medida, né, do íon H+, que está ali dissociado. É uma outra medida. A acidez é uma dimensão química e o pH é uma dimensão, aquela maldita disciplina mal feita, entendeu? A acidez é uma dimensão química, a densidade é uma dimensão física e o pH é uma dimensão físico-química.
Ela não é física e química, ela é físico-química. Físico-química é um outro ramo da ciência. A físico-química não é física e química. Eu devia trazer meus colegas professores aqui também, vários deles aqui, pós-doc, que publicam umas tabelas assim, composição físico-química da folha do abacateiro. Caraca, brincadeira, isso é brincadeira, já bota no Lattes. O Lattes aceita tudo atualmente. Então, não é físico-química, é físico e química. Físico-química é outra coisa. É a mesma diferença que tem entre umidade e atividade de água. Então você tem uma geleia, a geleia tem muita água. Talvez tenha 82, 85, 86, 87% de água numa geleia. Então a umidade é muito alta na geleia. Mas a atividade de água é baixa, porque a água que está ali está presa por pontes de hidrogênio. Isso é um fundamento químico que está dentro do alimento. A umidade é uma dimensão química. A atividade de água é uma dimensão física. Não, se não souber, já vou ficar bravo agora. A umidade é uma medida química. A atividade de água é uma medida. Vou lá, começar de novo. O que é a atividade de água? A atividade de água é a relação entre a pressão de vapor d'água na superfície da geleia e a pressão de vapor d'água no ar. Quando, em vez de geleia, eu tiver água pura, naquela temperatura e pressão determinada ali, então a atividade de água será 1, porque a pressão de vapor d'água, a capacidade dessa água sair da geleia e a pressão de vapor d'água no ar serão iguais, um sobre o outro vai dar 1. Então eu estou medindo o quê? Estou medindo gradientes para transferência de massa. É isso que diferencia o engenheiro do farmacêutico. Vocês têm que saber essa engenharia termodinâmica. Né? São conceitos básicos de termodinâmica. Então, se a umidade é uma medida química, agora que vocês já viram o que é atividade de água, a atividade de água é uma medida físico-química. O cara acertou, tá vendo? Só para o filme fica bom. Nós vamos voltar a isso. O que eu estou querendo... Nós começamos o nosso trabalho aqui, alguns anos atrás, com essa ideia de como traduzir para o público, eu estou vendo que para os engenheiros de alimentos também, entendeu? A ciência, principalmente a físico-química, que é uma disciplina mal feita em qualquer universidade. Não é só aqui. Na Unicamp, o quê? Na Bahia é bom? O cara é da físico-química. Tem um penetra aqui, rapaz. Tem um penetra aqui no nosso curso. Ele é doutor em engenharia ali pela COP, está defendendo a casa dele, tá certo. Mas a físico-química é uma disciplina maldita, né? Porque geralmente ela é dada por um químico que vem lá da química para dar aula na engenharia com a má vontade, é horrível. E descolado, né, do mundo dos alimentos. Então dá aquela físico-química encardida, né, teórica, e não consegue dar esses exemplos que a gente está puxando aqui e que são primitivos, né? Pega o suco, fala do suco, fala do que é físico-química. A gente não tem esse fundamento. A gente se prepara, a gente passa o segundo grau se preparando, a escola do ensino médio para fazer o vestibular, depois a gente se prepara para fazer o mestrado, e nós não estamos aprendendo os fundamentos da nossa profissão. Então a gente começou assim, a gente começou com a ciência que está dentro dos alimentos.
foi aí que começou esse trabalho com a difusão de ciência através da alimentação. Evoluímos para questões de regulação e outras atividades desse tipo. E assistimos a tentativa da gastronomia molecular fazer uso desses saberes, assim como a engenharia de alimentos já fez. Ou seja, nós assistimos, nós estamos vendo os grandes avanços da ciência, inegáveis avanços, as grandes conquistas da ciência no campo da biologia molecular, né? Criando transgênicos, né? E a gente olha com tudo, né? A escola de química lá, vocês veem, tem toda uma expertise, uma história em fermentações, né? Lá é um setor forte de pesquisas em fermentações. E a gente olha os alimentos fermentados, com todas as teses de doutorado, com todos os cursos, todos os programas de pós-grade, com tudo, toda a pesquisa, todos os centros de pesquisa que já foram criados, nenhum alimento fermentado resulta de nenhuma invenção humana, de nenhuma dessas teses, dessas pesquisas, desses cursos e desses profissionais. Todos os alimentos fermentados que nós temos, nós recebemos aí, porque a gente percebeu ao longo da civilização, lá na pré-história, a gente foi vendo que quem inventou? O Lula vive brigando com o Fernando Henrique e vice-versa para quem foi que inventou o Bolsa Família. Não é? Quem foi que inventou a cerveja? Quem foi que inventou o cauim? Quem foi que inventou o polvilho azedo? Quem foi que inventou o iogurte, o vinho? O queijo? Todos esses alimentos fermentados, quem inventou foi a natureza. É um processo natural de degradação das substâncias orgânicas. E que nós, por acaso, observamos e falamos, não, esse negócio é bom de comer, hein? Mas não é uma invenção humana. O Chester até pode ter sido uma invenção humana, não é? Mas, ou o sushi, não é? Mas aquele bolinho de soja que coloca, não, aquilo lá foi a natureza que inventou. Então, nós começamos a observar como é que a natureza funciona para fazer essas coisas que a gente viu prontas e gostou, e quer fazer melhor, e quer fazer sempre. Como é que a gente procura, com olhar científico, interpretar, descrever e dominar os fenômenos que transcorrem dentro dos alimentos, né? Para partir do que a natureza criou e aí sim colocar o dedo humano e fazer de uma maneira, não diria melhor para nós. Melhor para nós, não é melhor para, né? É melhor para nós. Vai ficar mais gostoso, vai ficar mais barato, vai ficar com menos risco toxicológico, vai ficar padronizado, o vinho vai ser sempre o mesmo, porque tem certos controles. Se tiver pouco açúcar na uva, eu boto açúcar. Se eu esqueci de botar açúcar, eu boto álcool depois e consigo manter sempre o mesmo vinho. Que a gente trabalha com indústria tem que estar padronizado. A mesma coisa num restaurante. Você não pode ir lá hoje pedir hoje não tem mais, né? Bife a cavalo, né? Esses pratos que não existem mais. Né? E um dia o bife ser desse tamanho, no outro dia o bife ser grande, num dia o ovo está super bem frito, queimadinho, no outro dia o ovo está com a gema quase crua. Tem que ter um padrão. Né? Isso num restaurante. Na indústria de alimentos o padrão é imprescindível. Então quando você
você compra e vai comer um maracujá, você sabe que pode estar vazio, que pode estar doce, que pode estar azedo, que pode estar cheio, que pode estar amarelo, que pode estar avermelhado. Tem várias possibilidades para esse maracujá se apresentar como se fosse um Kinder Ovo, que você abre e tem uma surpresa. Mas quando você compra um suco da Maguari, você não aceita. Você quer que todo o suco da Maguari seja igual. Não interessa se é deste ano, se é do ano passado, se o suco veio do Ceará ou veio do Rio Grande do Sul, não interessa se é agosto ou se é janeiro. O suco tem que estar igual. E só tem um jeito da Maguari fazer suco de maracujá, todos da mesma cor, com o mesmo gosto a vida inteira, todo dia. Qual é esse jeito? Com a mesma acidez. Colocando ingredientes ou aditivos. Ou é um corante, ou é um ácido, ou é um aromatizante, ou é um espessante. Ela vai ter que fazer uma padronização com a intervenção da ciência. Então, a partir desse ponto, essa intervenção começa a ser provocada para ser mais profunda e diversificada. Então eu já aprendi como é que eu faço o queijo de maneira padronizada, já aprendi a fazer o iogurte, mas agora, será que a ciência não pode ser usada para eu fazer uma coisa igualzinha a esse iogurte, porém muito mais barata? Será que eu não podia fazer um iogurte sem leite? Não é? E chega num ponto que a indústria inventa o ADES. O ADES é uma invenção genial, porque a universidade, desde 1970 e nada, que ela vem tentando fazer o leite de soja. Ela tem teses de mestrado e doutorado, principalmente na Unicamp, há uns montes sobre leite de soja. Teve a vaca mecânica, ganhou prêmio, né, de engenharia, a criação da vaca mecânica, você põe a soja, né, soja com agrotóxico, né? Aí você moe, sai o leite ali para as criancinhas. Isso era genial. E você é obrigado a escutar. Também não é só a físico-química que é mal feita, parece que a matemática também. Entendeu? O cara vem e fala assim: 1 litro de leite custa R$ 2,50. 1 quilo de soja custa 50 centavos, eu faço 8 litros de leite de soja. E pronto, e o cara fala isso no Jornal Nacional. O cara é doutor em engenharia, tem que ser um animal, entendeu? O cálculo dele, ele não computou a água, nem a energia elétrica, nem a mão de obra, nem o aluguel da sala, nem o IPTU, nem o ISS, nem o dinheiro do fiscal, entendeu? Tudo isso é custo da empresa. Tem que pagar a vigilância sanitária, tem que pagar o segurança, tem que pagar a milícia, tem um monte de custos na indústria, não é barato. Mas ele só computou a mágica do leite de soja dele. Mas nunca se conseguiu fazer ninguém beber esse maldito leite de soja. O ADES conseguiu. Genial, isso é genial. Isso é genial. O ADES é genial. Bastava, para fazer o leite de soja fazer sucesso, bastava tirar a soja. Entendeu? Era tão simples. Entendeu? Era tão simples. Você tira a soja, coloca espessante, corante, aromatizante, aquilo fica maravilhoso. Um sucesso de mercado. Finalmente o leite de soja alcançou o lugar merecido. Foi muito esforço. Eu acho que o trabalho humano deve ser recompensado, né? E isso que a gente assiste na indústria de alimentos, o uso da ciência, da criatividade, da inteligência e da sacanagem para fazer alimentos, a gente começa a perceber que a gastronomia também não quer usar a ciência para entender por que a maionese, quando você usa a gema, você consegue fazer uma emulsão de óleo e água, onde a gema do ovo tem um papel importante de emulsificante. Não é esse fenômeno que ela quer entender. Ela quer entender como é que ela faz essa maionese de ovo sem botar ovo. Mas esse percurso
nós já percorremos esse percurso todo dentro da indústria de alimentos. Nós não estamos precisando percorrer isso dentro da gastronomia e pagar uma fortuna por um prato num restaurante, onde o adote não é adote, o bacalhau não é bacalhau e a carne não é carne. Com um agravante, não é rotulado. Né? Então, cabe a nós, da ciência de alimentos, chegar uma hora e falar: vamos parar para pensar isso. Vamos parar para pensar isso. O que é essa gastronomia molecular? É um show do Fantástico? Com fumaça, som e fúria? É uma tendência fashion e cara, aonde você vai jantar ali no Ouro, deixa lá uns casal, R$700, entendeu? E quando você sai, você fala: olha, comi um filé mignon. O mais maravilhoso é que não era filé mignon, viu? Mas parecia genial. A sociedade que a gente vive, isso pode ser até um luxo, né? Na sociedade do simulacro. Então, a nossa proposta aqui é uma proposta muito simples, de convocar, por isso que eu disse que é um curso de política, de relações de poder entre a ciência, os cientistas, os reguladores, e o pano de fundo é a ciência. Nós vamos ter três módulos. No primeiro módulo, nós vamos trabalhar com os conceitos da química e pegar alguns fenômenos, alguns casos, e ver como é que a química está ali. No segundo módulo, que é a nossa terceira aula, na verdade, vamos ver a bioquímica, as enzimas, né, os fenômenos da bioquímica dentro dos alimentos. E no terceiro módulo, nós vamos ver que são 5 aulas, né? A primeira e a última, que são desse tipo que está tendo aqui hoje, de interação e conversa, e vamos ter 3 módulos ali no meio, que é um de química, um de bioquímica e um de microbiologia. Eu não vou dar um curso de engenharia de alimentos por a distância em 3 aulas. Nem acho que vou ensinar alguma coisa que sirva para sempre. A ideia é emprestar uma visão pessoal sobre esse fenômeno, para vocês colocarem a de vocês e construírem de maneira autônoma o vosso saber. Não é? O que é isso aqui? Isso daqui é uma sessão psicanalítica, onde eu descrevo e confidencio a vocês da onde eu vim, o que eu li, e de que maneira isso influencia o meu olhar sobre esses fenômenos. Vocês vão colocar o de vocês, de onde vocês vieram, que caminho vocês percorreram e como vocês enxergam. Não quero que vocês fiquem com o meu olhar, porque não é possível. Cada um tem o seu olhar próprio. Mas é interessante, eu acredito, você enxergar como é que o outro fez. Tudo que eu sei eu aprendi de alguém, quase tudo. Ou copiei, né? E acho que esse é um dos caminhos do aprendizado. E até eu acho que eu aprendo mais com quem não sabe. Eu fico olhando o burro falar e falo: cara, mas eu sou burro assim também, cara. Eu preciso parar com isso. Eu falo essas porcarias e não percebo, isso está errado. Não é? Às vezes você aprende a ser bonito com o feio. Né? Porque com o bonito é mais difícil de aprender. Você olha e fala: cara, como é que o cara fez isso? Né? É difícil. Mas tu olha o feio e fala: cara, eu não vou fazer isso aí não. Não fazer, às vezes, é mais fácil do que fazer. Essa foi a introdução que eu queria apresentar, e então vamos passar aos slides. E agradecer aqui ao nosso cameraman.